Maravilha. Pessoal, que bom ver vocês. Obrigado por terem escolhido. Daniela, eu estava vendo você na minha telinha lá quando eu estava falando. Que bom que você está aqui. Gente, é muito bom receber todos vocês aqui. E eu vou pedir um favor. Eu sei que nem sempre é possível, ainda mais no home office, né? Que a gente às vezes não tem condição de abrir a câmera por razões óbvias. Mas quem puder abrir a câmera, a gente tem a oportunidade aqui de estar conectado de diversos lugares. Então a tecnologia nos dá isso. Mas existe aquela desconexão do olho no olho. Então, quem puder, obrigado, Daniela, por estar com a câmera aberta. Mas é sempre muito gostoso eu poder conhecer vocês, ver vocês por aqui. Muito bem. Olha, estou vendo também a Viviane. Bem-vinda, obrigada por abrir a câmera, Viviane. Ótimo. Gente, deixa aqui, Camila, que bom te ver também. Muito bem. Eu vou começar com uma pergunta, tá bom? Agora que eu estou vendo a Camila também, a outra Camila, ótimo. Quantas vezes por dia, no dia de cada uma de vocês, de cada um de vocês aqui, pode ser uma quinta-feira qualquer, pode ser um sábado, um final de semana, quantas vezes por dia a gente passa pelas pessoas e a gente olha para elas e diz: Olá, Daniela, olá, Viviane. Isso saindo do nosso prédio de manhã, entrando no trabalho, passeando num parque ou no supermercado. E a gente passa: Oi, Daniela, oi, Viviane, oi, Camila. Tudo bem? Como é que você tá? E a gente já sai andando. A gente não para ouvir. A gente não pergunta, na verdade, eu não sei vocês, mas a gente não pergunta para as pessoas, na verdade, porque a gente está louco para ouvir o que eles têm a dizer. A gente pergunta porque é habitual, porque é comum. A gente faz isso todo dia, o dia inteiro. Tá? E eu vou além. Claro que com vocês isso não deve acontecer. Mas eu vou confessar que comigo às vezes acontece. Se eu chegar para Daniela um dia de manhã e falar: Olá, Daniela, bom dia, como é que você tá? E começar a andar. E a Daniela falar: Henrique, pera um pouquinho, para. Que bom que você perguntou, eu tava doido para contar para alguém como é que eu tô. Eu não sei vocês, mas comigo é provável que eu comece a sentir uma certa tremedeira, meu coração começa a bater rápido, respirando curtinho. E eu fico pensando aqui, o meu cérebro manda aquela mensagem: Ave Maria, por que que eu fui perguntar? Tanta coisa para fazer. Eu tenho uma reunião que vai começar daqui a pouco, tenho que buscar o filho na escola, ou tenho aquele relatório para entregar, estou no prazo final. Por que que eu fui perguntar? Faz sentido? Que a maior parte de nós pergunta por ser habitual, né? E eu tive a grande alegria, eu venho do mundo corporativo, vou me apresentar daqui a pouquinho para vocês, mas eu tive a grande alegria de descobrir essa nova ciência, a psicologia positiva, apelidada de ciência da felicidade, numa formação nos Estados Unidos com o professor Tal Ben-Shahar, que ficou bastante famoso num curso em Harvard. E eu me lembro que foi a primeira vez na minha história como estudante que eu não sentava na turma do fundão. Tinha fila de carteiras da frente, eu sentava no chão na frente da fila de carteiras, quase dava rasteira do professor. E era uma sala com 240 alunos. Eu me lembro que eu entrava na sala e quando eu chegava pertinho dele, ele me olhava e falava assim: Olá, Henrique, bom dia, como é que você tá? E ele chegava mais perto, ele punha a mão no meu ombro, que eu tô remotamente fazendo aqui com vocês. Ele olhava no meu olho e ele perguntava: Mesmo? Até hoje eu não sei dizer quanto tempo ele me olhava. Se eram 5, 10 segundos. Eu só sei dizer que naqueles 5 ou 10 segundos eu senti e percebia em mim um montão de coisa que eu não tinha percebido na minha correria até ali, no meu piloto automático, desde a hora que eu acordei de manhã. Eu acho que vocês podem imaginar, vocês todos como líderes no trabalho, líderes na vida, eu acho que vocês podem imaginar o nível de impacto e de conexão que esses poucos segundos de interesse genuíno, de olho no olho, significaram na relação que a gente construiu, inclusive no fato de eu me tornar sócio dele e hoje professor junto com ele no primeiro mestrado do mundo em estudos da felicidade. Eu acho que boa parte de vocês aqui trabalham, tem uma conexão muito clara com recursos humanos, com RH. Então vocês podem imaginar o impacto de uma liderança com esse pequeno cuidado. E aí, como a gente está começando aqui esse papo hoje, eu sei que vocês já estão conectados na internet há mais tempo, eu quero fazer essa pergunta para vocês. Bom dia, boa tarde, desculpa, bom dia, dependendo de onde você estiver. Como é que cada um de vocês chega aqui? Como é que vocês estão mesmo? Eu estou olhando no olho de todos vocês que estão com a câmera aberta, imaginando os outros que não estão e fazendo essa pergunta. E queria convidar vocês para colocar aqui no chat. Como é que vocês estão chegando? Que emoção vocês conseguem trazer? O que que vocês sentem? Que expectativa vem à cabeça de vocês agora? Coloque aqui no chat para mim, enquanto eu tomo mais um copo de água. Ansiosa. Levanta a mão para mim, quem não sentiu um pouquinho de ansiedade esse ano ainda, nesse ano que praticamente em julho, a sensação que eu tenho é que a gente viveu 5 anos já de tanta coisa que aconteceu. Ou quem não viveu um pouquinho de ansiedade esse mês ou essa semana.
Ansiedade é um fenômeno, é uma emoção extremamente comum. Talvez alguns de nós estejam vivendo agora também, né? Aqui tem um pouco angustiada, tem alguém tranquilo, ansiosa para nossa conversa. Muito feliz por estar participando. Ótimo. Gente, todos os estudos indicam que as pessoas, as organizações, as culturas mais felizes, longevas e saudáveis do mundo são as mais capazes de construir relacionamentos positivos ao longo da vida. O que seria da nossa vida se a gente conseguisse tirar os nossos áudios do 2.0, ligar mais ao invés de gravar áudio, se conectar olhando no olho um pouquinho mais por dia? E eu prometo a vocês, eu não estou começando esse workshop pedindo para vocês, a partir de hoje, todo mundo que você encontrar na rua, viu, Tera, viu, tem um user aqui, não sei seu nome, mas que bom que você está com a câmera aberta, mas eu não vou pedir para nenhuma de vocês, a partir de hoje, todo mundo que você encontrar na rua, olhar no olho, colocar a mão no ombro e perguntar como é que você está mesmo, que todo mundo vai achar que você ficou louco, e não vai dar tempo para você fazer isso. Mas o que seria Viviane, Camila, Daniela, se a partir de hoje você escolhesse 3 pessoas por dia, para fazer essa pergunta com interesse genuíno de parar para ouvir? E eu vou até além para facilitar a vida de vocês. Escolham só 2 pessoas por dia, no trabalho, em casa, porque a primeira tem que ser nós mesmos. O que seria acordar de manhã e, ao invés de sair no automático, fazendo o que a gente sempre faz, para chegar no final do dia exausto, achando que não realizou nada, o que seria acordar de manhã e se perguntar como é que eu estou mesmo agora e como é que eu quero me apresentar para hoje? Faz sentido, gente? Eu vou compartilhar minha tela aqui só para me apresentar para vocês, de forma bem rapidíssima, bem rápida mesmo. Vocês estão vendo a minha tela? Esse sou eu. Eu sou Henrique Bueno. Tenho 46 anos, sou casado com a Manu, que está aqui na foto. A Manu é o grande pilar que apoia as minhas decisões malucas e está do meu lado nas escolhas que eu faço. Ela também é o farol que ilumina meu caminho. E juntos, a gente teve 3 filhos em escadinha. O João, o Antônio e o Joaquim, que estão aparecendo aqui. E os meus amigos todos, eles olham para mim e dizem que eu fui, nossa, como você foi corajoso, 3 filhos, 3 homens assim, tão rapidinho. Eu sei que eles estão olhando no fundo e o cérebro está dizendo, que cara louco. Que é verdade, a minha casa realmente é uma loucura com esse trio. E há mais ou menos mais de 10 anos já, eu, depois de quase 10 anos como executivo e terminei como diretor jurídico na Ambev, portanto com uma conexão muito grande com recursos humanos, eu cuidava do jurídico trabalhista no Brasil e Mercosul. Eu passei por uma transição de vida e carreira e há mais ou menos 10 anos eu me dedico ao estudo científico do que faz a vida valer a pena. Essa ciência que tem um nome horroroso, psicologia positiva. Dá a impressão que a psicologia anterior era negativa, o que é uma grande bobagem, ou da ideia de que psicologia positiva tem a ver com pensar positivo, positividade, e não é nada disso. Nada mais, a ciência nada mais é do que a própria psicologia com um olhar novo, com perguntas diferentes. E para piorar a minha vida do ponto de vista profissional, ela foi apelidada de ciência da felicidade, o que piorou tudo, porque parece que é um baita de um oba-oba, e eu vou mostrar para vocês que é tudo menos isso, né? Para a gente ser bem assertivo, a minha pergunta a vocês é a seguinte: qual que é o grande sonho de cada uma de vocês? E, gente, por favor, podem fazer perguntas ao longo da minha fala aqui, tá? Tragam no chat que eu tô lendo aqui, tô de olho em vocês. Mas qual é o nosso grande sonho? Qual é o sonho que a gente sempre teve? A Sandra, que eu tô vendo aqui, a Mônica. A gente vai continuar tendo a vida inteira. Quem aqui tem filho? Levanta a mão. Vou deixar a vida mais fácil para todo mundo. Aqui, chegou, a Marcela colocou morar na praia e 100% home office. Marcela, show de bola. É, qual é o sonho que cada um de nós aqui, pais e mães, qual é o único sonho que nós temos para os nossos filhos? Né? Um dia, Marcela, eu dei esse workshop para um grupo de 400 engenheiros na Embraer. E o primeiro engenheiro levantou a mão e falou: Henrique, meu sonho é exatamente o que você colocou aqui, uma casa na praia. Ele até me falou: é uma casa na praia lá em Juqueí, de frente para o mar, no litoral norte de São Paulo. E eu olhei para ele, junto com o estudo científico da felicidade, como o relacionamento tem um papel fundamental em felicidade, eu me dediquei muito ao estudo da comunicação. E uma das ferramentas mais extraordinárias que existe em comunicação, apesar de muito mal falada no Brasil, é o coaching. E como vocês sabem, coach, quem já passou por um processo de coaching ou é treinado em coaching, sabe que coaching é um bichinho desagradável, que adora fazer pergunta. Então eu olhei para esse engenheiro, e vou olhar agora para Marcela, e perguntei para ela: maravilha, quando você tiver a casa na praia, o que vai mudar na sua vida? Ele me olhou e falou: poxa, Henrique, eu vou poder
trabalhar de casa, olhando para o mar, eu vou poder estar conectado com a natureza, eu vou poder viajar todo final de semana com a minha família. E eu, opa, peraí que eu tenho um vento tá me empurrando para frente aqui, peraí. E eu, como um bom coach, decidi fazer uma nova pergunta. Eu falei, puxa, que interessante, me conta uma coisa então. Quando você tiver a casa na praia, trabalhando em home office, mais tempo com a família, o que vai mesmo mudar na sua vida? E ele começou a ficar um pouquinho emburrado comigo já, mas continuou respondendo. Ah, eu vou ter mais lazer, vou ter mais tempo de qualidade aqui, com a minha família, mais conexão com a natureza. E aí ele descobriu nesse dia que coach é um bichinho chato pra caramba. Que eu fiz mais uma pergunta. E aí, quando você tiver tudo isso, o que vai mudar? E vocês concordam comigo que em algum momento ele me disse que tá bom, Henrique, eu vou ser mais feliz. Gente, depois disso não tem nenhuma pergunta, porque não vai haver nenhuma outra resposta. Assim como a Tera aqui, a Sandra, a Camila, todo mundo que levantou a mão que tem filho, eu tenho três. Eu quero que os meus filhos sejam bem-sucedidos, sejam homens de bem, honestos. Eu quero que eles tenham trabalhos incríveis. Tomara que eles ganhem bem. Espero que eles tenham muitos filhos. Não sei se vai fazer eles tão felizes assim, mas vai fazer o avô muito feliz. Mas por que que a gente quer tudo isso para eles? Porque a gente acredita que quando eles tiverem tudo isso, eles vão ser felizes. Faz sentido? Concorda um pouquinho, Tera? Pode, quem quiser comentar aqui pode comentar. Não sei se o áudio está aberto. Mas a gente espera, a gente vive a nossa vida em busca, conscientemente ou não, de construir uma vida mais feliz. O próprio Aristóteles já trazia isso, que a felicidade é o grande objetivo, o grande ponto focal das escolhas humanas. A gente escolhe a nossa carreira, a nossa profissão, a gente quer aprender alguma outra coisa. Cada um tem seu propósito, maravilha. Inclusive, felicidade, propósito é uma das premissas de felicidade. Né? Pessoas mais felizes são pessoas que conhecem e vivem seu propósito. Então, está muito conectado com esse assunto, tá? É, a gente pode querer diversas coisas, mas no fundo, todos nós temos essa aspiração maior em construir uma vida mais feliz. O que acontece com grande parte de todos nós é que muita gente no mundo de hoje, quem é do RH sabe disso, nós vivemos a maior crise de saúde mental que a humanidade já viu, né? Onde as pessoas estão sem saber mais o que fazer. As pessoas estão com síndrome do burnout, depressão, existe uma síndrome ainda não registrada no Brasil, mas já reconhecida como doença ocupacional, que é a síndrome de Karoshi, que acontece já de forma não comum, mas já acontece algumas vezes no Japão, que é uma doença onde, mais do que o desligamento físico e mental que o burnout traz, ele traz de fato a morte no trabalho. Nós vivemos um mundo de uma crise de saúde mental sem precedentes, onde as pessoas cada vez mais correm em busca de chegar em algum lugar. A gente acorda de manhã e sai correndo para fazer tudo o que a gente tem que fazer. A maior parte de nós tem uma sensação de que a gente está sempre deixando alguma coisa para trás. Corre, corre, sempre esperando que a felicidade está em algum lugar. Quem já disse ou já ouviu a expressão a busca da felicidade? A maior parte de nós, conscientemente ou não, vive buscando a felicidade que está em algum lugar. E a humanidade vive correndo, 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 e a gente vive o que eu gosto de comparar com um grande jogo, o grande jogo da vida, onde a gente não sabe mais por que a gente está jogando, para onde a gente está indo, quem inventou as regras. A gente só sabe que a gente tem que chegar lá. E eu pergunto a vocês todas aqui: tem alguém que tem vivido uma vida um pouquinho aquém do que você gostaria? Se quiser levantar a mão, levante, não precisa, tá? Mas tem alguém aqui que não sente que existe um potencial para viver um pouco melhor? Para encontrar uma vida de mais propósito, de mais qualidade, de mais alegria? A maior parte de nós sente que existe um espaço muito grande para isso. Só que a gente tem vivido, a maior parte de nós, quase o tempo todo, buscando a felicidade em algum lugar. E a gente corre, corre, corre. Todas vocês aqui já realizaram esses lugares. Todas vocês já foram promovidas, já compraram aquele carro que vocês queriam, ou estão quase comprando, já compraram um celular. A gente está sempre chegando nesses lugares. Quanto tempo essa alegria permanece? Gente, uma pergunta importante para vocês nesse ponto. Coloque aqui no chat para mim. Quantos por cento vocês acham que as circunstâncias da vida, o lugar que a gente mora, com quem a gente trabalha, a nossa casa, se é na praia ou se não é, quantos por cento as circunstâncias da vida, vocês acham, impactam a nossa felicidade e bem-estar? Quantos por cento a nossa realidade impacta o nosso bem-estar? Coloque aqui no chat para mim um percentual para eu seguir a partir daí. 80%, 50%, 90%. Vamos ver quem mais.
60, 50. Gente, ó, por essa primeira amostragem rápida aqui, ficou claro para mim que a maior parte de nós acha que é muito. No mínimo mais do que 50%. A Daniela aqui colocou 10, mas a maior parte de nós acha que é muito. 90%. Naquele grupo de engenheiros lá na Embraer, teve um que levantou a mão e me disse que era 110%. A maior parte de nós tem essa perspectiva de que as circunstâncias da minha vida têm um impacto gigantesco na nossa vida. E por isso, a gente passa boa parte da nossa vida correndo para construir essas grandes mudanças. Quando eu era executivo na Ambev, quando eu comecei a minha carreira, isso 25 anos atrás, na área jurídica, executivo numa multinacional, eu era jovem e eu tinha o prazer de dizer para todo mundo naquela época: agora que eu sou jovem, que eu tenho energia, que eu tenho esse gás todo, eu vou ralar bastante. E sempre que eu falo ralar, eu lembro da minha avó fazendo furo em latas de óleo quadradas que existiam na minha época, onde eu morava, para ralar mandioca. Eu vou ralar bastante, porque um dia eu vou guardar algum dinheiro, ah, vou comprar um sítio, e aí eu vou ser feliz, vou viver uma vida leve, em paz. Gente, eu dizia isso de barriga cheia, de boca cheia, para todo mundo. E eu fiz isso. Eu passei quase 10 anos na Bev, eu guardei algum dinheiro, eu deixei o mundo corporativo e comprei um sítio, não qualquer sítio, um sítio na grande reserva da Mata Atlântica, na Joia do Paraná, cidadezinha chamada Antonina, perto, inclusive, de vocês. E eu lembro que eu fui na casa de materiais de construção da cidade e conheci o seu Gerson, dono da loja, para negociar com ele uma forma de pagar a construção da minha casa. E quando eu estava saindo da reunião, o seu Gerson me disse o seguinte: Henrique, que bom que você comprou um sítio, estou tão feliz por você. Você sabe que o sítio vai te dar duas alegrias, né? Essa agora que você comprou. Só quem tem sítio sabe da segunda parte. A segunda alegria é quando você vender. Gente, eu saí da reunião achando que o seu Gerson era um completo pirado, louco. Eu entrei pelos portões do sítio e tudo que eu vi era a floresta, aquela relva do meu lado, todos os lados do sítio. Eu sentia aquele cheiro de grama, eu olhava para o céu e eu via aquela quantidade de passarinhos coloridos. Seu Gerson, eu tinha que ser louco. Como assim? 3 semanas depois, eu não via mais a floresta do meu lado. Eu via os enxames de pernilongo que saíam da floresta para me levantar do chão. Eu não via mais aquele cheiro de grama gostoso, mas eu via o cheiro de gasolina, de tanto que eu tinha que roçar aquela grama, porque a grama de Antonina é tratada com anabolizante. E eu não via mais passarinho, não. Eu via cocô de passarinho no terraço, que eu tinha que varrer todo dia de manhã. O nosso cérebro é uma maquininha implacável de prever o futuro. Ele fica o tempo inteiro prevendo futuros possíveis. E quem quiser saber um pouquinho mais como esse cérebro funciona, vai assistir Divertidamente 1 e 2, para você entender um pouquinho dessa equação. Ele fica prevendo o futuro o tempo inteiro. E ele tem uma mania de estabelecer um valor incorreto para os eventos futuros. Ele faz isso através de um processo que eu vou explicar aqui, chamado focalização. Então eu olho para o futuro, quando eu tiver o sítio, quando eu tiver a casa na praia, quando eu tiver casado, quando eu tiver aquele aumento do salário, eu vou ser feliz. E ele acha que esse momento, essas circunstâncias, essa circunstância nova, vai resolver tudo. Só que ele é incapaz de prever com qualidade o efeito desse evento futuro. Sabe por quê? Porque ele se esquece que o ser humano se acostuma. A gente se adapta. O nome disso é adaptação hedônica. A gente se adapta numa velocidade maluca a novas circunstâncias. Eu sei que nunca aconteceu com ninguém aqui, claro que não, mas alguns pesquisadores apelidam essa adaptação hedônica como efeito lua de mel. Lembra daquele romance, aquele começo de namoro, a paixão, para 5, 10, 15 anos depois? O ser humano se acostuma numa velocidade absolutamente acima da média a pessoas e circunstâncias. Só que o nosso cérebro, ele olha para o futuro e ele imagina que aquela nova circunstância vai resolver tudo. É por isso que a Apple é tão eficiente em vender todo ano celulares novos, mudando 0,2 megapixel de uma câmera e talvez a qualidade do alumínio que eles usam no aparelho. O nosso cérebro prevê o efeito de algo no futuro e dá um peso muito grande para isso. Sabe por que ele faz isso? Porque ele pratica um processo mental chamado focalização. Alguém aqui já pensou em ganhar a Mega Sena da virada?
Não parece que a hora que eu ganhar na Mega Sena da virada, minha vida vai estar resolvida? Pronto, acabou tudo. Imagina se eu ganhasse sozinho, né? Por favor, sem dividir. Eu passo todos os anos, em dezembro, mais ou menos uma semana passeando com a minha esposa, gastando nas nossas conversas o dinheiro que a gente tem certeza que a gente vai ganhar nesse ano. É muito gostoso esse processo, inclusive. O nosso cérebro, quando pensa na Mega Sena da virada, o que que ele imagina? Viagens em primeira classe, passeios pela Europa, comprar tudo que a gente sempre sonhou. Aquele carro elétrico novinho com banco de couro branco que chegou no Brasil, ou eventualmente uma viagem de cruzeiro numa cabine super luxo com piscina. Alguém aqui, quando pensa em ganhar na Mega Sena da virada, lembra da dor no joelho, da sogra desagradável, do problema com o cunhado, dos filhos adolescentes e das dificuldades que nós vamos continuar tendo na vida? O cérebro olha para o evento futuro e imagina que aquele evento vai resolver tudo, quando ele simplesmente traz um benefício para um aspecto. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês, associando essa ideia do evento futuro à felicidade. Para a maioria de nós, para não dizer para todos nós, é muito comum acreditar que dinheiro traz felicidade, e se não traz, manda buscar. Ou tá bom, ele não traz felicidade, mas ele, se for pouco, mas se for muito, ele vai trazer felicidade. Faz sentido? A maior parte de nós associa mais dinheiro a mais felicidade. Deixa eu contar uma história para vocês aqui. Eu vou usar a Sandra e a Camila como exemplo, tá? Vamos imaginar que a Camila Gonçalves, para vocês saberem qual é o exemplo aqui. Gente, eu vou fechar uma janela aqui, senão eu vou sair voando daqui dessa sala daqui a pouco. Peraí. Vamos imaginar que a Camila e a Sandra são melhores amigas, nasceram no mesmo dia, moram no mesmo bairro, são vizinhas de casa. E as duas são tão amigas desde a infância que elas fizeram a mesma faculdade, se formaram no mesmo dia juntas. E entraram no mesmo trabalho, na mesma empresa, no mesmo dia, para fazer a mesma coisa. Já estão há 3 anos trabalhando na mesma empresa, fazendo a mesma coisa, ganhando o mesmo, sentadas uma de frente para a outra. Melhores amigas. Um dia a Sandra chega para trabalhar e ela vê um post-it rosa na mesa dela, com a letra do chefe. Passa na minha sala. Primeira pergunta, ela vai para a sala do chefe toda empolgada ou ela vai um pouquinho preocupada pensando o que será que eu fiz ontem? Mas ela vai para a sala do chefe, encontra a coragem que ela tinha e vai para a sala do chefe. Quando ela chega lá, o chefe olha para ela e fala assim: Sandra, que bom que você chegou aqui cedinho. Eu estava louco para te dar essa notícia. Você sabe que aqui na empresa as promoções acontecem só no final do ano, mas eu briguei com toda a diretoria, com todo o board. Você merece, você é a melhor profissional que a gente tem aqui. Você é uma profissional, assim, essencial. Então, a partir de hoje, eu consegui convencer a diretoria a te dar 20% de aumento. Quer saber, Sandra? Você é tão boa profissional que eu vou brigar de novo. Você vai ter esse 20% de aumento retroativo a 3 meses. Pergunta: a Sandra sai de lá feliz ou não? Muito. Andando sob nuvens. Uma quarta-feira corriqueira, ela nunca imaginava isso. Ela sai super feliz. 3 meses de aumento de 20% do nada. Mas quando ela está chegando perto da mesa dela, ela olha e vê a Camila. E quando ela olha para a Camila está com um sorrisinho um pouco maior do que o dela. Antes de contar a boa notícia, ela fala: Camila, aconteceu alguma coisa? A Camila fala: amiga, você não vai acreditar. Cheguei aqui hoje, tinha um post-it verde do nosso chefe na minha mesa. Passa na minha sala. Nossa, como eu queria que você estivesse aqui para me ajudar, mas eu encontrei coragem e fui lá. Cheguei lá e ele me disse que eu sou a melhor profissional com quem ele já trabalhou na vida. Tão boa que resolveu me dar um aumento de 37% retroativo de 8 meses. É claro que a Sandra está feliz pela amiga, mas alguma coisa mudou na felicidade da Sandra? Concorda comigo que já tem uma mistura ali de eu tô feliz sim, mas eu tô louca para tirar satisfação com o meu chefe. Que palhaçada foi essa? Que eu ganhei menos do que a Camila. Faz sentido? A gente acha que a circunstância futura vai mudar a nossa vida. O grande problema é que todos nós aqui já testamos e comprovamos. A gente corre atrás dessas mudanças o tempo todo. E todos vocês já chegaram em várias delas. O que acontece? A gente se acostuma. A gente começa a se comparar com os outros nesse mundo de comparação social maluco das redes sociais. E logo a gente quer mais e mais e mais. E a gente só empurra com a barriga a felicidade para o pote de ouro depois do horizonte inatingível. Quer ver como a adaptação hedônica funciona? Quem aqui é de RH talvez perceba isso acontecendo. A Daniela a Vanessa também. Eu trabalho com uma organização, Sandra também. E nessa organização
eles começaram antes de eu chegar, com um projeto grande de saúde e bem-estar. E decidiram que era apropriado colocar para os colaboradores um café da manhã, às terças e quintas. Eles chegavam e tinham um belo de um café da manhã servido num mesão, logo no centro, no hall de entrada do trabalho. Quando eu cheguei lá para fazer minha consultoria, eu falei: há quanto tempo está acontecendo? Ah, começamos ontem. Você chegou bem na hora que a gente começou esse projeto do café da manhã. Eu falei: tá bom, então vamos colocar uma caixa de sugestão aqui no meio, para a gente ouvir deles e pedir depoimento sobre como é que está sendo esse café da manhã. Gente, no começo, todo mundo amando o café da manhã, elogiando com todas as palavras do mundo, que bacana esse café da manhã. 30 dias depois, eu pego um bilhetinho nessa caixa de sugestão, dizendo: poxa vida, uma empresa rica dessa, por que só terça e quinta? Por que não faz o café da manhã de segunda a sexta? A organização pensou e falou: tá bom, vai. Tá tudo bem, vai dar para fazer. Se a gente fez as contas aqui, vai dar para fazer de segunda a sexta. E mudaram o café da manhã para segunda a sexta, inclusive adicionaram fruta no café da manhã. 30 dias depois, eu peguei um outro bilhetinho de um outro colaborador. E a mensagem era a seguinte: eu acho uma sacanagem isso. Por que que a mexerica não vem descascada? A gente descasca e fica o dia inteiro com o cheiro de mexerica na mão. Gente, quem é do RH aqui deve estar entendendo o que eu estou falando. O ser humano se acostuma. E a crise de saúde mental tem sido combatida pelos RHs trazendo algo de fora. Grupo de corrida, de pés, sala de descompressão, nutrólogo, várias coisas de fora. Vem, e, gente, eu não estou dizendo que isso não deve acontecer. Que bom que a organização quer melhorar o ambiente para o colaborador. Acontece que só isso não basta. Por quê? Porque a gente se acostuma com pessoas e coisas numa velocidade maluca. Se nós não aprendemos que uma vida mais feliz é uma vida de escolhas e ações mais positivas e construtivas, onde cada um de nós tem que se tornar o protagonista do seu próprio bem-estar, nenhuma circunstância externa vai resolver o nosso problema. E para piorar, a mídia tem nos dito o tempo inteiro que a crise de saúde mental é uma crise química. Tá cheio de suplemento, né? A indústria do suplemento é a que mais cresce ultimamente. Suplementos para tudo que você pode imaginar. E eu não sou contra nenhum deles. Só que é importante que a gente saiba e acorde para a realidade que a nossa neuroquímica cerebral, nossa biologia, é a mesma de Aristóteles e Sócrates, lá da Grécia Antiga. Nossa bioquímica não mudou. A crise de saúde mental que nós vivemos não é uma crise química, é uma crise de hábitos. A gente nunca correu tanto, a gente nunca teve tanto medo de estar fora. Quem aqui não sente um pouquinho de ansiedade quando entra numa livraria? Você acabou de comprar 17 livros, quando você entrar tem mais 74 que você precisa ler para amanhã. A gente está cada vez correndo mais, cada vez sendo mais pressionado. A maior parte de nós desaprendeu a pausar. Nós não permitimos crianças se sentirem entediadas. A gente logo coloca alguma coisa na mão dela para ela sentir prazeres imediatos e não lidar com o tédio. Quanto tempo faz que você não para ouvir a música que você mais ama, do começo ao fim, apenas para ouvir, sem estar mexendo no celular ou sem estar dirigindo de um lugar para o outro? Nosso cérebro não foi preparado, nós não temos a qualidade bioquímica para lidar com a aceleração que nós temos escolhido viver a nossa vida. E aí a indústria química promete, então, suplementos. A gente passa o dia inteiro correndo feito doido no automático, trabalha 14 horas, chega em casa com olhando redes sociais e passando, o brasileiro passa 9,8 horas por dia com uma tela na sua frente. A gente não se conecta com a nossa família, a gente não se alimenta direito, não faz atividade física, e aí assiste 4, 5 episódios do Netflix, que inclusive, de forma genial, descobriram que a gente não está muito afim de ficar 2 horas vendo um filme. Então vamos fazer seriados de 35 minutos, mas terminar de um jeito que eu preciso ver o próximo. E a gente fica maratonando. Aí a gente vai para a cama meia-noite, o celular na nossa frente, não consegue dormir. O que que a gente faz? Deixa eu lá chupar a balinha de melatonina sabor cereja que eu comprei. A gente chupa melatonina, vai dormir, dorme mal, acorda cedo, exausto. O que que a gente faz? Bora pro super coffee. Acreditando que essa conduta de buscar suplementos para resolver a minha vida vai ajudar em alguma coisa. A Daniela acertou em cheio quando ela disse que as circunstâncias da nossa vida afetam nosso bem-estar em 10%. Claro que números como esse em psicologia, eles são impossíveis. Mas acredita-se que existem 3 fatores que afetam o nosso bem-estar. Primeiro, as circunstâncias da nossa vida. Claro que afeta, né?
claro que aonde a gente trabalha, com quem a gente mora, é claro que isso afeta o nosso bem-estar. Mas, salvo em situações extremas, quem está hoje lá na faixa de Gaza, as circunstâncias afetam 100% do bem-estar dele. Não tem a menor dúvida disso, ou quem vive num ambiente de bullying, de assédio, de violência doméstica. Mas para a vida de cada um de nós, da maioria de nós, em um dia a dia normal, ela afeta em torno de 10%. Por quê? Porque a gente vai se acostumar. Um segundo fator que afeta o nosso bem-estar é a nossa genética. E a gente estima em torno da metade, 50%. Quem não conhece alguém que está sempre bem e alguém que reclama de tudo? A minha mãe vai reclamar se ela ganhar na Mega Sena da virada. Ela vai dizer que ela ganhou quando ela está muito velha, então por que que eu fui ganhar agora? A genética influencia o nosso bem-estar. Mas um terceiro fator que afeta o nosso bem-estar é o que a gente mais ignora, nossas escolhas e comportamentos. E por que que o cérebro ignora isso o tempo inteiro? Porque o nosso cérebro é incapaz de perceber relação de causa e efeito de coisas que demoram muito para acontecer. O que que vai acontecer com a Viviane se ela resolver seguir a orientação da nutróloga dela hoje e resolver tomar 2 litros de água por dia? Eu sei o que vai acontecer. No final do dia, ela vai estar emburrada e brava com a nutróloga. Onde já se viu me pedir para fazer isso? Passei o dia inteiro no banheiro. Ela vai estar irritada com essa nova ação que ela escolheu. Agora, o que que vai acontecer se ela for teimosa e continuar tomando 2 litros de água por dia, igual a nutróloga mandou? O que que vai acontecer com a Viviane daqui a um mês? Eu também sei. Ela vai entrar no trabalho e a Vanessa vai olhar para ela e falar assim: Nossa, Viviane, que creme é esse que você está passando? Sua pele está tão linda. Depois de 6 meses, eu tenho certeza que ela vai na academia e nunca vai ter se sentido tão flexível na vida. E em 30 anos ela pode ter um monte de coisa, mas problema de artrose, circulação, é muito difícil que ela vá ter. O nosso cérebro não nos deixa perceber que como passamos os nossos dias é como vivemos a nossa vida. Ele fica o tempo inteiro manipulando nossas ações para a próxima grande mudança, só que a próxima grande mudança demora para acontecer. Às vezes não vai acontecer. E quando acontece, eu vou me acostumar e pedir a próxima, e a próxima, e a próxima. A vida mais feliz que a gente quer viver é uma vida onde eu paro de correr atrás apenas do futuro, e como a Tera disse, não sei se estou dizendo seu nome certo, depois você me corrige, tá? Mas como ela disse, uma vida de propósito, porque felicidade não é só prazer, não é só sentir prazeres momentâneos. Felicidade é a combinação de duas coisas, prazer e propósito. Existe um componente afetivo, pessoas mais felizes sentem emoções boas, mas tem um componente cognitivo fundamental, pessoas mais felizes percebem sentido na vida. Então, a vida mais feliz que a gente precisa construir é uma vida onde eu tenho uma direção e eu começo a saborear e perceber os aspectos positivos da vida e a construir escolhas melhores para viver um pouquinho melhor todo dia. Quando eu levo esse assunto para organizações, a primeira coisa que eu falo para aquele CEO ou para aquela diretoria que está de nariz torcido achando que isso é invenção de moda do RH é a seguinte: gente, uma vida mais feliz não é essa maluquice que o nosso cérebro inventou de um paraíso perfeito onde agora eu sou feliz e pronto. A gente não vai conseguir construir uma vida mais feliz para nós mesmos, muito menos para nossa organização, quando a gente achar que felicidade é o bem-estar e a felicidade sempre constante. Uma vida mais feliz é uma vida mais madura, onde eu aprendo a encarar a vida de frente, viver a vida como ela é, lidando com as dificuldades que todos nós vamos lidar o resto da vida, porque a vida lidera a nossa vida e coisas ruins acontecem com pessoas boas o tempo todo. Mas além de eu encontrar coragem para enfrentar a vida como ela é, eu começo a perceber que o meu cérebro enviesa a minha percepção e não me deixa perceber a importância das pequenas ações e pequenas escolhas. Uma vida mais feliz é uma vida onde eu jogo fora a ditadura do ou eu chego lá e eu não vou ser feliz, e eu abraço a magia do de que forma eu lido com as adversidades quando elas vêm, e percebo que eu tenho ações, e percebo que eu posso fazer um pouquinho por dia para ser mais feliz. Gente, está fazendo sentido para vocês? Até aqui? Eu quero fazer um teste, então. Eu falei dos livros da livraria, né? Da ansiedade que a gente sente numa livraria, eu pelo menos sinto. Faz sentido para vocês que nesse mundo acelerado que a gente vive, nessa correria insana, com tanta coisa que a gente tem que fazer, faz sentido para vocês que a habilidade de focar é importante? Então, eu não falei para o Cidral que eu ia fazer isso, mas eu vou oferecer para vocês aqui um teste, tá? É um teste que foi desenvolvido em Harvard quando o professor Tal Ben-Shahar ainda era aluno de graduação lá. E é um teste que já foi testado em diversos ambientes por décadas e que claramente é um dos melhores testes que existem para medir a nossa qualidade de foco, se a gente é capaz ou não de focar. Então, depois desse teste, todo mundo vai saber aqui individualmente ou em grupo se nós somos bons em foco, se nosso foco está bom ou não está, tá bom?
Gente, é um teste difícil, então agora eu precisava que todo mundo focasse. Se você estiver fazendo outra coisa, afinal de contas, quem de nós não é multitarefa hoje? Eu vou convidar vocês para focar aqui. E daqui a pouco eu vou falar sobre o hábito de ser multitarefa, tá? Foca nesse teste. É um vídeo que vai começar com uma pergunta, tá? Eu quero muito que vocês prestem muita atenção na pergunta e durante o vídeo eu quero que vocês tentem encontrar a resposta, tá bom? Então, atenção, vou compartilhar minha tela com vocês agora. Todo mundo vendo na tela preta, né? Ok? Valendo, gente, atenção. Maravilha. Vamos ver esse foco aqui, gente. Coloquem no chat. Quantas vezes, só número, tá? Não escrevam mais nada. Quantas vezes os jogadores de branco passaram na bola? 14, 26, 7 ou 8, 13, 3. Ave Maria, esse grupo aqui. Gente, olha, eu vou dizer o seguinte: eu já vi grupos bem piores em foco do que esse, mas aqui vocês não estão muito bem, não, porque foi de 13 a 26. Já teve bem piores, tá? Então fiquem tranquilos que vocês não são os piores, não. Agora, sem falar no chat, só com aquela mãozinha virtual ou a mão real. Quem viu alguma coisa esquisita? E não fazia muita parte do teste, não, que tava mais. A Vanessa, Rafael, Alessandra, Daiane. Até uma meia dúzia de pessoas aqui. Tá bom, pode baixar a mão. Agora a próxima pergunta, levantem a mão. Quem não viu o gorila? Tem mais gente, levanta a mão. A Camila levantou até, a Antônia levantou. Antônia, né? Ótimo. A Sandra. Ó, tem mais gente aqui que não tá levantando a mão, mas eu vou dizer o seguinte para vocês. É super normal, tá? Mais ou menos 70% das pessoas não veem o gorila na primeira vez que eu mostro o vídeo. Você não viu, né, Antônia? Não. Então fica tranquila, tá? Quem não viu o gorila nessa primeira vez, não tem nada de errado com você, tá? Você não viu o gorila porque ele é muito pequeno e ele passa muito rápido. Então, eu vou passar de novo o vídeo. E agora, por favor, não tenta contar bola. Se esforça para encontrar o gorila que ele pode passar de novo sem você ver, tá bom? Então deixa eu dividir a tela mais uma vez. Ok. Vídeo aberto. Pronto. Não tentem contar bola, gente. Só encontrem esse gorila sorrateiro. Pergunta importante, agora fundamental. Na verdade, é mentira minha. Eu contei pro Cidral sim que eu ia fazer esse teste, tá bom? Tem alguém que não viu o gorila agora? Ufa. Eu já tinha avisado o Cidral que se não tivesse alguém, já tem uma pessoa, um coach, um psicólogo preparado para atender vocês, tá bom? Porque na segunda vez não tem como não ver. O gorila não é pequeno, ele não tá com pressa, ele para no meio da tela. E algumas pessoas aqui não viram o gorila. Como eu disse, em média 70% não veem o gorila da primeira vez. E isso não só no ambiente presencial. Eu comecei mostrando esse vídeo em palestras grandes, como aquela na Embraer, para 400 pessoas, e a pessoa dizia: Ah, Henrique, eu não vi porque eu estava muito longe do palco, eu estava atrás de uma pessoa com uma cabeça muito grande. Aqui a gente está falando de pessoas que estão a 30, 40 centímetros da tela. E mais ou menos 70% das pessoas não veem o gorila a primeira vez. E a minha pergunta para vocês é a seguinte: qual é a relação disso com felicidade? O que que vocês acham que esse teste de foco tem a dizer sobre bem-estar e felicidade? Quem quiser colocar aqui no chat, pode colocar, que eu comento. Falta de atenção plena na vida. Boa, Daniele.
Ó, quase pedi licença pro gorila para contar. Percepção. Boa. Vanessa e a Daniela estão bem no ponto aqui. Gente, quantas vezes no último mês, vai, tenta se lembrar disso, você já teve uma discussão, ou uma discussão no trabalho, ou aquela DR de final de semana inteira em casa, porque você está vendo a realidade e a outra pessoa parece que endoidou? Quem aqui já saiu de uma reunião e quando você conversa com a pessoa que estava na reunião com você, parece que cada um saiu de uma reunião diferente. Cada um entendeu uma coisa, né? Todos nós achamos inconscientemente que eu olho para a vida e percebo a realidade por um todo, por inteiro. Eu vejo tudo, eu percebo tudo. E a gente cria as DRs por isso, porque eu estou vendo a realidade, o outro parece que está vendo uma coisa que não existe. E a grande verdade é que o nosso cérebro, sendo essa máquina tão impecável de prever o futuro e de fazer escolhas por nós e de lidar com o dia a dia, ela é muito pequena, ela tem 2% da massa do nosso corpo, isso é o nosso cérebro, e ele consome em média 20 a 25% da nossa energia. Tanto que a gente emagrece dormindo. Menos do que eu gostaria, mas a gente emagrece dormindo porque o cérebro está processando informação o tempo todo, ele não para. Como ele gasta muita energia, ao longo de sua evolução, ele precisou se tornar muito eficaz na conservação de energia. Ele tem vários gatilhos que ele usa para isso. Um dos gatilhos que o nosso cérebro utiliza para conservação de energia é essa habilidade de focar. Quantos por cento vocês acham que o meu cérebro despreza da realidade a todo momento? Ou, para ser mais simples, quantos por cento da realidade que a gente percebe através dos nossos sentidos vocês acham que chega para a nossa consciência? Como o nosso tempo aqui é curto, eu vou acelerar a resposta de vocês. Aqui, a Darlene colocou 40%. Darlene, quase, mas não ainda. Nós trazemos para nossa consciência cerca de 2% da realidade. 98% da realidade que chega através dos nossos sentidos, olfato, audição, visão, nosso cérebro ignora. Ele não converte em consciência para conservar energia. Ele vai buscar só 2%. E que 2% é esse? Os 2% que ele precisa para responder a pergunta que foi feita. Nosso cérebro é uma máquina de responder pergunta. Quando eu perguntei a vocês quantas vezes os jogadores de branco passaram a bola, todo o resto foi ignorado. Vocês não precisavam do gorila para responder a pergunta. O cérebro foca. Os olhos de vocês perceberam um borrão passando na tela. Só que para esse borrão virar um gorila, o seu canal ocular tem que converter esse gorila numa imagem invertida, numa parte específica do córtex pré-frontal. Essa imagem invertida tem que ser comparada com imagens de outros gorilas para você entender que é um gorila, e você vai ter que ir até um pouco além. Não, não é bem um gorila, é uma pessoa fantasiada de gorila. Isso gasta energia. E o seu cérebro não precisa disso para responder a pergunta que foi feita. Por isso, ele despreza. A gente não faz só isso só num vídeo como esse. A gente faz isso todos os dias, o tempo todo da nossa vida. A pergunta que a gente se faz define o nosso foco, que é a parcela da realidade que eu tenho que buscar. E isso define a experiência que eu tenho na minha vida. E aqui vem a grande notícia difícil e dura. O que é mais comum? Camila, Sandra, Vanessa, o que é mais comum? A gente chegar em casa no final do dia, lembrando de um almoço bacana que a gente teve com um amigo, de um relatório que eu entreguei no prazo, ou de uma conversa que eu tive por telefone com alguém da família? Ou é mais comum eu deitar na cama lembrando dos relatórios que eu não entreguei, da briga que eu tive com um colega de trabalho, daquela meia rasgada que eu cheguei no trabalho, só vi quando eu estava lá na sala, ou daquela fechada que eu levei no trânsito? O que é mais comum a gente se lembrar ou perceber? Qual é a pergunta mais comum da gente se fazer? Lembra que eu falei para vocês da adaptação hedônica, que é uma ferramenta nossa de se adaptar às circunstâncias da vida? Nós temos um outro mecanismo interno chamado viés à negatividade. O nosso cérebro foi projetado para captar as dificuldades, os perigos, os problemas. Nós temos uma antena parabólica que faz isso o tempo inteiro. A gente vai buscar o negativo e a gente tem uma tendência gigantesca de não perceber o positivo. Olha que interessante. Fala-se muito hoje em dia em positividade. E a gente vive tanto viés da negatividade que já começou uma moda de falar de positividade tóxica, né? O que acontece quando eu sinto uma emoção negativa? Quando eu sinto uma emoção negativa, o meu foco se afunila. Percebo apenas o objeto
do meu medo, da minha raiva, dessa emoção negativa que eu estou sentindo. Se a Viviane, por exemplo, vier para casa aqui, conhecer o meu sítio um dia, eu estou passeando com ela, com a minha esposa, com os meus filhos, a gente vê uma cobra. O que que vai acontecer com todos nós? A gente vai sentir medo. Certo, Viviane? Eu espero que você sinta medo. Que eu vou sair correndo, eu vou te largar sozinho. Quando a gente sente medo, o meu foco se afunilou na cobra. Graças a Deus, isso é um mecanismo maravilhoso do nosso cérebro. Imagina se eu vejo uma cobra na minha frente com os meus filhos ao meu redor e eu começo a procurar periquito no céu. O meu foco se afunila na cobra. E o que acontece com as minhas opções de ação? Eu tenho só duas. Na verdade, hoje a gente entende que três. Ou eu ataco, ou eu fujo, ou eu desmaio, ou eu desligo. São as três únicas reações possíveis. O que acontece em contrapartida quando eu sinto uma emoção positiva? O meu foco se amplia. Eu percebo mais opções. Por isso que pessoas mais felizes hoje, nós sabemos, no mundo corporativo, são pessoas mais criativas e empresas mais felizes inovam. Quando eu sinto uma emoção positiva, o meu foco se amplia. Além do meu foco se ampliar, a minha lista de ações possíveis aumenta consideravelmente. O grande problema aqui é que as emoções negativas são como velcro. Elas grudam. A gente percebe elas na hora e elas ficam com a gente. Assista Divertidamente um e você vai entender um pouco mais sobre isso. As emoções positivas, em contrapartida, são frágeis, efêmeras, passageiras. A gente nem as percebe. Uma vida mais feliz é uma vida onde eu percebo que meu cérebro manipula a informação que chega até ele e eu começo a disputar a minha narrativa e fazer perguntas novas. A psicologia positiva nada mais é do que a mesma ciência da psicologia, mas fazendo perguntas novas. Ao invés de eu perguntar por que que as pessoas se deprimem e por que que o mundo corporativo está adoecendo, eu pergunto por que algumas pessoas nesse mesmo mundo corporativo são tão resilientes. A pergunta é nova. Quando a gente começa a perceber que para eu viver mais equilíbrio, uma vida melhor, não se trata de ser poliana e ficar pensando positivo. A pior coisa que eu posso fazer na vida é achar que para ser mais feliz eu tenho que ignorar a realidade e fingir que está tudo bem. Isso é horrível para a nossa saúde e bem-estar. Uma vida mais feliz é uma vida onde eu olho para a realidade de frente, mas percebo que o tempo inteiro o meu cérebro está me levando para o negativo e está me trazendo pensamentos habituais. Então, se lá com 7 anos de idade eu sofri uma uma bronca do meu pai, por exemplo, aquilo fez com que eu sentisse que eu era incapaz, esse pensamento vai voltar. E aí eu vou olhar para a vida através dessa lente. Eu sei que eu não sou bom o bastante. Eu começo a perceber cada vez mais esse único ponto. Uma vida mais feliz, de novo, gente, e eu já recebi um aviso aqui que meu tempo está acabando, credo. Uma vida mais feliz é uma vida onde eu aceito a vida como ela é, enfrento a realidade e, junto com isso, busco ser mais positivo, onde junto com isso eu jogo fora a ditadura do ou. Eu não preciso que tudo mude para eu ser feliz. Claro que pode ser que meu casamento não esteja bom, eu preciso trocar. Claro que pode ser que meu trabalho não seja o melhor para mim. Tá tudo bem a gente mudar a circunstância. A ideia aqui não é o ou, uma coisa ou outra. Mas como é que eu começo a perceber que o que eu escolho fazer e como eu percebo a vida tem um papel fundamental? Nos projetos e organizações que eu faço já há décadas, o grande esforço que eu tenho é exatamente esse. Organização, continue fazendo a sua parte, mas é fundamental que a gente ensine os indivíduos a construir um mindset para que ele perceba mais da vida e com isso se torne um protagonista da sua própria saúde e com isso impacte toda a organização. Ave Maria, gente, acabou meu tempo. Eu queria ficar com vocês aqui mais alguns dias. Foi uma delícia estar com vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir aqui bem rapidinho um slide que mostra todas as minhas redes sociais, todos os meus contatos. Quem quiser, de alguma forma, mais informação, quiser conteúdo extra, ou quiser saber mais sobre o que eu falei aqui, indicação de livro ou qualquer coisa, nesse QR Code vocês conseguem me achar, tá bom? Só para não deixar ninguém sem resposta aqui. Não sei se eu vou ter tempo para responder pergunta. O QR Code é esse que está na tela. Conseguem ver? Então aqui vocês conseguem me seguir. Vai ser sempre um prazer estar conectado com vocês, tá bom? Obrigado pelo tempo. Eu honro muito o tempo de vocês, sabendo que a gente está correndo muito para parar por esse tempo aqui. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado por sustentarem